Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou o Luiz Felício e a partir desse momento nós trazemos aqui mais um relato misterioso envolvendo a abdução de um jovem americano. Fato esse que ocorreu no ano de 1998. Você quer saber ainda mais? Então vá se inscrevendo aqui no Telamix. Afinal de contas, está começando mais um vídeo mistério. Bem, meus amigos, o relato a seguir se passou com um homem chamado Frank Einar, na cidade de Anoka, que fica no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Frank, que no ano de 1998 tinha 21 anos, passou por uma experiência traumática enquanto voltava de uma festa de aniversário de uma amiga, que se chamava Shelley Brewster. Na época, ela completava 19 anos e deu uma festa para amigos e familiares. Era por volta de 19 horas do dia 5 de junho do ano referido, ou seja, 1998, quando Frank saiu de casa a pé até a residência da amiga. Ele caminhou mais ou menos cerca de 2 quilômetros até lá. É dito que de fato não era assim tão longe e ele preferiu ir mesmo na caminhada. Chegando lá na festa, ele se divertiu como qualquer outro jovem que estava lá. Bebeu, mas destaca que não ao ponto de ficar embriagado. E quando era por volta de 23 horas, Frank disse que decidiu ir embora sozinho do aniversário, pois ele acabou se chateando com uma situação bem particular que presenciou na festa, a mesma a qual ele prefere manter sigilo. Mas dá-se a entender que pode ter sido algo do tipo que talvez ele queria ficar com alguma garota, ou então viu que essa mesma estava acompanhada com outra pessoa, ou coisa do tipo. É o que se dá a entender aqui, ok? Então ele decidiu sair da festa e retornar sozinho até sua casa, para que pudesse esfriar a cabeça. E tinha ali próximo um bosque daqueles bem peculiares que nós vemos até mesmo nos filmes americanos, que serve para cortar caminho entre uma distância e outra. Na verdade, um parque, um mini parque, digamos assim. Então ele decidiu tomar aquele rumo e atravessar entre as árvores. Como ele disse no próprio relato, foi a pior besteira que ele fez até hoje em sua vida. Quando chegou no meio do caminho, ele viu uma luz que ele descreve como cintilante e alaranjada, que rompeu toda a escuridão, surgindo a partir da copa das árvores. Ele diz que um imenso temor tomou conta dele e ele saiu correndo em direção exatamente de onde ele tinha vindo. Nesse exato momento, meus amigos, o Frank sentiu uma espécie de um choque bem forte subindo através das pernas e a sensação de que ele estava paralisado. A partir desse momento, ele não lembra absolutamente de mais nada e desmaiou. Quando acordou, sem precisar exatamente quanto tempo ele ficou desacordado, ele teve a sensação de que ele tinha tomado uma anestesia, sabe? Quando você fica meio wow, você fica meio grog, ou quando você bate a cabeça, coisa desse tipo. E viu duas mulheres e um ser estranho observando ele, que estava deitado em uma cama que ele julgava ser de um hospital. Ele pensou que talvez ele tivesse caído no parque, batido a cabeça, alguém achou ele, socorreu e levou para lá. Mas ele disse que, ao recordar dos fatos, essas duas mulheres
elas não pareciam assim tão normais. A aparência era humana, mas com a diferença de que pareciam ter a cabeça e o queixo mais alongados do que o normal. E elas pareciam altas também, tinham cerca de mais ou menos 1,80 m para cima. Mas o que ele mais achou estranho nelas é que os cabelos eram falhos. Ele descreve aqui no fórum que ele publicou esse relato alguns anos atrás, como se elas estivessem perdendo o cabelo. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, alguns pontos da cabeça tinham cabelos preenchidos e outros não. Embora eles fossem aparentemente compridos. E a cor era um loiro meio acinzentado, pelo que ele diz. Já o outro ser era mais baixo, tinha mais ou menos 1,5 m, olhos grandes de cor vermelha, cabeça desproporcional e não tinha cabelos. Algo semelhante, por exemplo, aos Greys, os ETs Greys que se popularizaram aqui internet afora, não é mesmo? Uma das mulheres, quando ele esboçou se mexer e falar, perguntar o que estava acontecendo, ela se aproximou e aplicou uma espécie de uma injeção no pescoço do Frank, onde, sem mais nenhuma lembrança, ele adormeceu. Acontece, meus caros, que durante 4 dias, o Fred foi dado como desaparecido e posteriormente foi encontrado em uma estrada que ficava perto de uma cidade vizinha. Aí os detalhes de se estrear. Ele estava seminu, apenas de cueca. Fala aqui roupa íntima, mas eu vou ser um pouco mais direto, ok? Apenas de cueca, desorientado e com muita sede. Algumas pessoas que estavam passando pela estrada imaginaram que ele estivesse drogado, pois ele estava caminhando próximo ao acostamento de maneira cambaleante. Foi então que um caminhoneiro parou, perguntou se estava tudo bem e ele pediu socorro. Imediatamente, ainda grogue, ele foi levado ao hospital e seus pais foram imediatamente comunicados. Quando ele recobrou a consciência, disse que não se lembrava nesse primeiro momento exatamente do que tinha acontecido, e aí a polícia sugeriu que ele passasse por alguns exames toxicológicos, que absolutamente nada apontaram de anormal. No primeiro relatório, a polícia chegou a apontar que Frank tinha usado drogas e se perdido na casa de algum traficante ou algum amigo que fazia uso de substâncias ilícitas. Mas essa tese veio abaixo 3 dias depois que o exame toxicológico comprovou que, de fato, ele não tinha ingerido nenhuma substância do tipo cocaína, maconha, LSD, enfim. E, bem possivelmente, como se passaram 4 dias, o álcool que ele foi a única coisa que ele consumiu de aquém do normal, já não estava mais em seu organismo. Não foram encontrados nenhum sinal de violência, nenhuma picada no corpo inteiro do Frank, ok? E o que se sustenta aqui é tão somente o desaparecimento e a forma ao qual o Frank relatou, não só à polícia, como em fóruns. Alguns meses depois, Frank voltou à internet no mesmo fórum e disse que estava muito assustado ainda com a situação e que não
e que preferia não ficar tocando mais nesse assunto. Até hoje, esse caso é compartilhado em outros fóruns de ufologia nos Estados Unidos e no Canadá, onde se popularizou. E hoje em dia, como eu disse ainda há pouco, nada mais se soube a respeito da vítima. Mas um mistério, conforme sugere o próprio nome desse quadro. Portanto, meus amigos, se vocês quiserem acompanhar mais casos tão interessantes quanto esse, que não só são apenas ufológicos, mas sim de criaturas sobrenaturais, fantasmas, lobisomem ou coisa do tipo. Aliás, no melhor estilo Arquivo X, eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo a playlist, ou seja, o link dela com a nossa série Vídeo Mistério completa. São mais já de 100 vídeos lançados ao longo destes 4 anos. Um bom divertimento e não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até breve.